Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Máquinas Pensantes. Hoje eu estou recebendo o professor Dr. Celso Camilo, com muito prazer, com muita honra, até que enfim a gente conseguiu uma agenda para esse encontro nosso aqui. Ele tem mestrado e doutorado em inteligência artificial, ninguém melhor do que ele para estar aqui falando sobre inteligência artificial. A gente vai tentar focar hoje, professor, na inteligência artificial na educação. Ele é cofundador do Centro de Excelência em IA da UFG, o CEIA, né? Professor da Universidade Federal de Goiás, claro. Professor visitante da Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos. Também UCLA, dos Estados Unidos também. Professor visitante do Instituto Indiano de Tecnologia. Eu vi também que o senhor fez um trabalho para a NASA, fez uma palestra uma coisa assim, né? Sim. Se eu for falar o currículo todo, a gente fica uma hora só com o currículo do senhor. Seja muito bem-vindo, um prazer receber. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Eu que agradeço, professor Arcilei. É um prazer estar aqui no seu podcast, né? No podcast que fala de IA aplicada à educação. 2 temas caros, importantes para o desenvolvimento humano e para a sociedade de forma geral. A gente conversava aqui antes da gente ligar as câmeras e o senhor falava muito da forma de aprendizagem, como que entrega essa aprendizagem hoje nas redes sociais, essa aprendizagem presencial, essa diferença. E me chamou muito a atenção isso. A gente poderia começar a falar sobre isso, essa forma de entrega de conteúdo, de aprendizagem hoje, que é muito rasa, né? O senhor mesmo falou isso. Podemos. Eu acho que a educação, o sistema educacional é um sistema extremamente conservador, né? Se a gente pega até hoje em dia se usa quadro, giz, carteira, professor sendo, né, o polo principal ali da sala, que tem coisas positivas, evidentemente, por isso sustentou tanto tempo assim, como também tem coisas a serem avaliadas e questionadas. Só que, infelizmente, a gente também está mudando algumas formas de entregar conteúdo que, muitas das vezes, a própria forma é mais prejudicial do que o próprio conteúdo. Entendi. Né? Então, a discussão entre forma e conteúdo ela é muito relevante nessa situação que nós estamos hoje de redes sociais. Você pode entregar conteúdo com vídeos curtos? Pode. Só que se você só entrega conteúdo de vídeos curtos, se você acostuma o teu aluno a receber na forma de vídeos curtos, o cérebro dele começa a adaptar a esse contexto de vídeos curtos. E isso acaba estimulando ele a ficar no raso, o tempo todo sendo estimulado com noradrenalina, com neurotransmissores de forma geral, e o aluno começa a ficar dependente somente desse tipo de estímulo. E tendo certeza que é a forma certa. E tendo certeza, porque ele pega um pedacinho do conteúdo e ele acha que com isso ele está conseguindo todo o conteúdo. E aí, olha o efeito negativo. Se essa pessoa que está o tempo todo na rede social, pegando os vídeos curtos, 6 segundos passa, 10 segundos passa, 1 minuto passa, vai para uma sala de aula e tem que ficar 1 hora sentado na carteira, ouvindo o professor falar. Ele não suporta. Ele fica inquieto. Ele já foi educado mentalmente para... É isso. Nós estamos educando mentalmente o cérebro para ficar dependente de estímulos constantes por meio da forma. E isso está sendo muito prejudicial para a educação, não só a conservadora, como a educação mais com conteúdo mais profundo. Porque não tem como você ter profundidade de aprendizagem num momento raso, em 2 segundos, em 10 segundos, em 20 segundos. Você tem que, de fato, gastar um esforço maior lendo aquilo, né? Prestando atenção naquilo. Então, o foco, com a ausência de estímulo, que é uma coisa é você focar com um monte de coisa piscando na tela, com um monte de coisa passando na tela. Aí os próprios cérebros, com tanto de neurotransmissores que ele gera, te faz focar. Agora, quando você olha para um papel que não pula, que não salta, que não tem cor, aquilo não te gera estímulos como a tela. Não é lúdico. E aí, como é que você vai passar 30 minutos, 40 minutos lendo um texto se aquilo não te gera e você está viciado naqueles estímulos visuais que você recebe na tela? Certo. Professor, nós detectamos essa situação. O que fazer agora, então? Como é que a gente pode reverter isso com os nossos alunos, né? A gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Perfeito. Então, de novo, não é só também fazer de conta que não existe, porque a tela está lá e vai continuar existindo. Certo. A gente tem que tentar trabalhar a tela dentro de um contexto de curto, médio e longo prazo de aprendizado. Entendi. Você tem que adaptar a sua sala de aula, adaptar o sistema educacional para usufruir dessas tecnologias, mas guiado. Não deixar o próprio aluno sozinho tentar descobrir que ele está sendo viciado em vídeos curtos, por exemplo, né? Então eu tenho que mostrar para ele, olha, aqui é o momento do vídeo curto, para te engajar, para te trazer, para te motivar. Agora vamos para um momento de médio aprendizado, então nós precisamos de mais tempo, mais foco. E aí você vai oscilando entre
um pouquinho de dopamina, um pouquinho de outros neurotransmissores, e você vai ciclando isso até que o aluno consiga, de fato, ter mais conhecimento aprofundado, né? Então, por exemplo, aulas hands-on, mão na massa, laboratório, é algo que não está dando tanto estímulo como a tela, mas dá mais estímulo do que aulas teóricas. Então, você misturar aulas práticas ou mais carga horária de aulas práticas e divertidas aulas práticas e menos aulas teóricas, também já é uma customização para o mundo atual. Aham. A gente tem um conceito hoje também de always on, que o senhor citou aí de hands-on, né? Os nossos alunos hoje, eles estão always on, Sim. né? E o senhor citou também a forma que a gente pode transpor essa forma que eles estão sendo... Eu ia usar uma palavra domesticados, mas eu acho que é pesada, né? Que eles estão sendo formados, né? O cérebro deles estão sendo formados aí. Por outro lado, nós temos os docentes, né? Sim. Como que nós, docentes, podemos quebrar essa barreira também, né? Ficar mais aberto a isso, mudar a nossa forma de dar aula, de conversar com os alunos, né? Porque a inteligência artificial, eu entendo que ela vem nos ajudar, que ela está a nosso favor, né? A gente tem que entender isso melhor nessa passagem para que a gente possa contribuir. O papel do professor também vem mudando. E é isso um choque para muitos que, às vezes, resiste à mudança. Uhum. Ainda ontem eu falava com alguns alunos. Imagina, ser professor já não é fácil por natureza. Depois você tem que ser professor e atualizar de tempos em tempos, porque o conteúdo vai mudando. Uhum. Agora, você imagina ser professor numa disciplina de IA que muda a cada segundo, a cada minuto. Uhum. Então, o meu papel como professor deixa de ser conteudista. Sim. Meu papel como professor passa a ser de tutor. Eu acabo sendo o curador. Um dinamizador de situações, de aprendizagem. De trazer contextos, de mostrar exemplos, de trazer as dúvidas, colocar na sala de aula. Se eu tentar ser conteudista, eu não vou saber exatamente o que aconteceu semana passada, com todos os detalhes. Eu não vou conseguir acompanhar todas as semanas, passo a passo, o desenvolvimento da IA. Então, é mais por necessidade também, mas por entender que este é o caminho. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Ser mais tutores do processo do que conteudistas do processo. Sim. O conteúdo é super importante e relevante, especialmente em algumas faixas etárias, em algumas bases curriculares. Agora, temos que entender que o papel que os alunos estão precisando hoje de nós, especialmente essas novas gerações, é muito mais de tutoria. Sim. É muito mais de soft skills. É muito mais de comportamento do que de conteúdo. Certo. Isso não existe curso para professor disso, né? Infelizmente, não. Isso é uma vivência, uma consciência, né? E muitos deles, muitos professores, têm um certo medo da inteligência artificial, né, professor? Recentemente, o governo de São Paulo anunciou o uso da inteligência artificial na produção de material, no auxílio dos professores para isso, né? E causou uma polêmica danada, né? Até hoje tem essa polêmica lá. E às vezes, por eu ser da área também, me questiona, né, se a inteligência artificial vai substituir o professor. Uhum. Eu até teria essa resposta, mas acho que a do senhor é melhor. Tá bom. Esses dias eu lembrei que nos anos 60, se não me engano, se não me falha a memória, alguns professores americanos fizeram protestos contra a calculadora. Nós tínhamos uma ferramenta em sala de aula que, segundo eles, traria muito mais prejuízo de aprendizagem do que ganhos de aprendizagem. Uhum. Passa-se de 60 para 2023, a gente sabe que viver sem calculadora hoje é impossível. Sim. Isso está no celular, passou esses anos todos sendo muito bem utilizado no comércio e assim por diante. Então, o ponto é errado usar calculadora no ensino? A resposta é depende. Uhum. Em que momento você está introduzindo a calculadora no ensino? Para qual faixa etária? Para qual conteúdo prévio? Para qual conteúdo posterior ao uso da calculadora? Em que momento metodológico você coloca a calculadora para validar, ou para ensinar, ou para não pensar? Sim. Não é? Então, quando você vai ensinar lógica matemática, evidentemente você tem que tirar a calculadora do processo. Né? Quando você vai pensar pensamento matemático, pensamento lógico matemático, você tem que evitar a calculadora do processo, porque a pessoa tem que desenvolver o pensamento matemático. Entendi. Né? Agora, uma vez que ela sabe, que ela domina o pensamento matemático, e ela precisa otimizar, acelerar, aumentar a produtividade do que ela faz, por que não usar um HP? Por que não usar uma calculadora? Perfeito. Mas, veja, ela consegue ter o aprendizado do desenvolvimento matemático, pensamento matemático. Sim. Agora, a mesma coisa com a IA. Uhum. Se a gente colocar a IA para substituir o pensamento e o aprendizado, está errado. Está errado. Agora, se eu desenvolver o pensamento, por exemplo, de escrita,
de redação, de lógica nessas crianças e, posteriormente, usar a IA para ser uma espécie de tutor no processo, para usar a IA para ser um validador do que ele fez, ou usar ele para ser um analista do que a IA fez, você está, na verdade, usando a ferramenta de forma positiva. Então, eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode fazer julgamento de valor de ferramenta. Ferramenta não é boa ou ruim. O que é bom ou ruim é o uso da ferramenta. Sim. Eu dou sempre o exemplo da faca. Você pode pegar a faca e cortar um alimento, que é um uso excelente, positivo para a faca. Você pode pegar a faca e matar alguém. A culpa é da faca? A tecnologia que é o problema? Não é. É o uso da tecnologia. Então, a IA é igual à calculadora, é igual à faca, é igual a qualquer outra tecnologia que surgiu e vai surgir. A gente tem que saber como utilizá-la. Aí entra a ética, aí entra a moral, aí entra outros fatores que podem permear essa discussão nossa. Mas o fato é, não se pode julgar a IA. Então, assim, regulação, por exemplo, de IA. Se começar a regular a IA e começar pela palavra, a tecnologia ou o método tal não pode ser... Tá errado. Porque o método tal pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Sim. Então, você tem que regular a aplicação, o efeito, a causa, né? A consequência, perdão, não o método que está sendo utilizado para aquela solução. Então, talvez poderíamos concluir que o professor sempre vai estar sendo esse tutor, esse dinamizador, né? E usando a inteligência artificial como subsídio, como ferramenta para ele trabalhar com isso. Seria isso, Perfeito. né? E aí eu vou responder a pergunta. A IA vai substituir o professor? Qual tarefa? Nós temos que perguntar, qual tarefa? Exatamente. A tarefa de repassar conteúdo, isso o Google já vem fazendo há um tempo, e depois a IA vai explicar melhor com cada referência que está lá. Essa tarefa de conteudista talvez fica menos para o professor. Sim. Agora, a tarefa de tutor, a tarefa de conselheiro, a tarefa de curador do conteúdo, a tarefa de organizador, por isso tem currículo. Sim. Porque senão todo mundo poderia pegar cálculo 3 sem pegar cálculo 1. Né? Porque existe uma curadoria no processo, uma lógica para aprender aquilo. Então, toda essa trilha de aprendizado, né, o que a gente chama de design de currículo, ela tem que ser feita por alguém que tem experiência para fazer. Sim. E conduzir. E detalhe importante, a gente está falando muito, muito de educação 5.0, que é aquela educação customizada. Sim. Isso a IA vai ser imbatível para conseguir fazer isso. O que é a educação customizada? A gente, com a Revolução Industrial, colocou 30, 40, 50, 60 alunos na sala e dá a mesma aula para 60 alunos. Isso. Por quê? Nós precisamos massificar a educação, nós precisamos gerar mais trabalhadores. Isso é o conceito da Revolução Industrial e funcionou assim até então. Né? Qual que é a grande dificuldade nossa como professor? A gente olha e fala assim, aquele é diferente daquele, que é diferente daquele, que é diferente daquele, e eu estou dando a mesma aula para todos eles. Com a IA eu vou poder individualizar. Com a IA, eu consigo chegar mais próximo da customização e da personalização das aulas. Isso é único na história do mundo. Olha só. Eu dou muito exemplo do alfaiate. É a mesma coisa que aconteceu com as roupas. A gente tinha alfaiate, fazia a roupa do nosso corpo. Aí a gente precisava massificar isso. Produção em escala. O que a gente fez? Criou os padrões P, M e G. Você quer roupa? Você se encaixa no padrão. Ou é P, Sim. ou é M, ou é G. Né? E as suas variações. Beleza. Agora, a gente vai conseguir voltar atrás e fazer o alfaiate digital. A gente vai ser escaneado no varejo, na loja, e aí a loja vai imprimir para nós a roupa alfaiataria digital. Né? Isso é a personalização. O mundo vai passar por esse processo, na educação, na moda, na saúde. Né? Todas essas áreas vão ser personalizadas. Então, respondendo a tua pergunta, a IA vai substituir o professor? Depende da tarefa. Agora, o professor que estiver antenado, que entender o benefício da ferramenta e conseguir colocar isso para o usufruto da formação do seu aluno, esse é insubstituível. Sim. Com as tecnologias, há também um afastamento das pessoas, né? E o distancio das pessoas. E isso pode ser potencializado com recursos cada vez mais da inteligência artificial? O que o senhor... Acho. Porque o senhor acabou de dizer aí que vai ter essa personalização, vai ter essa personificação minha. E, de repente, esse contato pessoal, viver em comunidade, com a minha família, né? Isso, será que vai potencializar? Tem as duas vertentes. Tem uma vertente em que agora customizado, personalizado, eu posso entender eu como indivíduo mais poderoso e menos dependente da comunidade. Isso pode acontecer, porque eu consigo enxergar que eu sozinho
e com a ferramenta eu consigo me prover. Aham. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer um pouquinho de antropologia e sociologia. Nós somos animais, e biologia, nós somos animais de bando. Sim. Como animais de bando, a gente nunca vai ter felicidade plena sozinho. Isso é uma aulinha básica, né, de biologia. E aí, toda vez que a gente faz um movimento de isolamento, a gente tem perdas psicológicas, emocionais. Uhum. Então, a gente tem que favorecer o coletivo, porque senão nós não somos homens sapiens. Uhum. Para ser homem sapiens, a gente tem que favorecer o coletivo. Agora, como favorecer o coletivo? Com essas ferramentas. E aí vem a chave. Para mim, a IA vai fazer muitas tarefas que a gente faz hoje. Porque nós somos hoje robotizados. Sim. A Revolução Industrial nos trouxe essa capacidade de robotização do ser humano. Nós fazemos um monte de tarefas hoje que você olha e fala assim, não faz sentido eu ficar repetindo isso aqui. Uhum. Eu não estou usando tanta energia cerebral, tanto neurônio para repetir isso aqui. Olha o desperdício de energia biológica e mental que eu tenho nas tarefas do dia a dia. Aí a IA passa a fazer isso e eu tenho mais tempo para fazer outras Se nós tarefas. formos inteligentes, Aham. nós vamos traduzir tempo livre em voltar a ser humano. Não vamos deixar de ser mais robóticos e voltar a fazer o que só o humano sabe fazer e pode fazer em relação à máquina. Ser humano. Simples, mas complexo de implementar. Muito motivador. Isso é muito motivador. Nas escolas, há uma preocupação também com o plágio, professor. O professor pede lá uma produção textual, uma redação, o aluno vai lá no chat GPT, pede uma redação, diz que série que ele estuda, né, o perfil dele, e a ferramenta faz a redação, inclusive soltando a nota que ele quer, se for para o Enem, por exemplo, Sim. 700 pontos, 800 pontos, para não transparecer que foi uma ferramenta que fez. E aí, como é que faz? Então, é aonde usar, né? Aham. Se eu usar, desde que eu consiga produzir uma boa redação e eu usar para comparar com a que eu produzi, ou se eu tiver a capacidade analítica de olhar para uma redação que foi produzida pela máquina e conseguir criticá-la e dizer aqui poderia ser melhor, isso é ótimo como ferramenta. Agora, se eu utilizar para evitar um esforço mental, evitar fazer uma redação, isso é péssimo, né? Então, de novo, enquanto escola, nós temos que ser inteligentes no processo. A gente tem que estar um passo à frente. O problema é que as escolas e o sistema educacional normalmente estão um passo atrás, 2 passos atrás. Aham. A gente tem que dar passos à frente do aluno, que é, antes que ele chegue com a redação pronta, coloca ele no laboratório e coloca ele para fazer uma redação e coloca a IA para criticar a redação dele. Aham. Coloca ele para avaliar uma redação criada pela IA Aham. em laboratório. Ou seja, empodera esse aluno junto com a ferramenta. E não dizer para ele, você está proibido de usar a ferramenta. Aham. Porque, na verdade, hoje isso não acontece, pelo que eu percebo, não, né? Hoje o que está acontecendo são os alunos produzirem o texto lá na ferramenta e não fazer uma crítica sobre ela, uma análise sobre ela. Ele pega aquele texto e entrega para o professor. Isso. Se o professor for antenado, ele percebe que não tem o vocabulário do aluno, Sim. não foi ele que fez. Sim. Mas hoje está acontecendo. Eu imagino que a maioria está fazendo assim. Sim, sim. É, Mas porque o processo continua sendo um processo muito conservador, que é, o professor passa um tema para o aluno fazer a redação. sim. E ignora o fato que o aluno tem a IA à disposição dele, gratuitamente. Então, já que ele já percebeu que tem um volume significativo de alunos que devolvem a redação feita pelo ChatGPT, então está na hora dele inverter o jogo. Ele está dizendo, olha, agora eu vou passar para vocês a redação do ChatGPT, eu quero a crítica. Vá lá, faça a redação. E eu quero a crítica. É, Entende? Eu quero que você me explique, eu para a turma, eu vou sortear 5, 6, 7 para fazer a crítica aqui na frente para mim. aham. Do que o ChatGPT fez de certo e fez de errado. Então é mudança de metodologia mesmo. Tem que né? mudar a metodologia, assim. Senão a gente vai continuar insistindo e buscando, fazendo as mesmas coisas e querendo resultado diferente, né? O mundo mudou, a gente vai ter que mudar junto. Outra preocupação que eu tenho ouvido é que pode potencializar as desigualdades sociais com a inteligência artificial. O senhor tem ouvido isso, falado sobre isso? O que o senhor acha? Toda tecnologia, de certa forma, quando ela nasce elitizada. Sim. Né? A gente chama até de early adopters, assim, recente, usuários recentes e tudo mais. Primeiro porque nem todo usuário está disposto a fazer esses testes, essas iniciativas iniciais e tal. E depois que, normalmente, tecnologia está atrelado com conhecimento. Então, as pessoas precisam ter uma base de conhecimento normalmente maior
para que elas consigam entrar nesse mundo de forma mais prematura. Né? Então, de fato, o início da tecnologia ela tende a ser mais elitizada. Mas como toda tecnologia, ela quer pulverizar o uso. Sim. Aí ela quer ser mais maciça, ela quer tentar fazer isso de forma mais aberta. Agora, é sempre assim, ó, toda vez que eu pulverizo a tecnologia, ela fica mais barata, aí vem uma nova, mais elitizada. Aí eu pulverizo a mais barata e vem uma nova, mais elitizada. Né? Então, as mais novas, elas vão continuar sendo elitizadas pelo custo que elas vão nascer e a capacidade que as pessoas têm de acesso a elas. Certo. E a privacidade nossa, ela vai... a gente precisa ter mais cuidado com ela, a gente precisa... porque a gente está muito exposto hoje, não está? Total. Assim, a gente praticamente 100% da população brasileira, ela tem o seu dado exposto. Quase 100%. Né? Todo mundo já recebeu uma ligação que não queria, já recebeu um e-mail que não faria sentido, mas está lá seus dados CPF, seu telefone, tudo lá. Aí você diz, mas como é que conseguiram meus dados? Né? Então, isso, quase 100% da população hoje está exposto com seus dados. O que vai acontecer daqui para frente talvez seja uma consciência maior da população. Pedindo o cumprimento da LGPD, pedindo para que as próximas vezes que a empresa solicitar o dado, ele não vai dar ou vai dar em algumas condições. Só que isso eu acho que é um processo de médio e longo prazo. Ninguém hoje em dia vai deixar de usar um aplicativo porque leu os termos de uso e não aceitou. Ele vai continuar dizendo próximo, ok, nem lendo, como a maior 99% da população faz. Nem lê o termo de uso, aceita para usar o aplicativo. Né? Então, ainda vai ser um processo muito de conscientização, de regulação e de cumprimento da lei. Isso ainda vai demorar um certo tempo. No futuro, eu tenho quase convicção disso, a gente vai estar tão protegendo os dados que a gente vai começar a comercializar os nossos dados. A gente mesmo? Porque hoje quem comercializa são as Big Techs. A gente vai ter uma fonte de receita que são os nossos dados. A gente vai dizer, olha, assim como você pode ser um cobaia de um experimento científico, e você recebe por isso, com todos os cuidados e cautelas que deveria ser, você poderia falar assim, eu vou disponibilizar meu dado para a Google e vou receber lá $10 por mês, $15 por mês. Acho que foi o professor Anderson que falou que se você está em um site, em um portal, e você não está pagando, o produto é você. A gente tem essa convicção lá, né? Tem uma frase famosa na computação que é essa, né? Se você não paga pelo produto, o produto é você. O produto é você. Essa é e é verdade, né? Não é à toa que por muitas soluções da Google, por exemplo, ninguém paga de forma direta pelo Gmail, ninguém paga por usar o Google, né? Então, de alguma forma, alguém paga aquela estrutura e não é barata aquela estrutura toda. Então, as empresas que pagam pelo Ads, pela propaganda no Google, elas pagam para te reter a atenção. Sim. Né? Então, a gente tem que entender a economia que a gente vive hoje. A gente vive uma economia da atenção. Hoje, grandes empresas competem com pequenas empresas por atenção. Todo mundo compete por atenção. Então, o Netflix compete com as lojas americanas. As lojas americanas competem com a loja de colchão da sua esquina, com o mercadinho. Porque todo mundo, para vender, precisa da sua atenção. De atenção. Então, o que o Google vende para as pessoas? Atenção. Sim. Voltando à escola, quais os cuidados que a escola, agora eu vou falar como instituição, né? Ela precisa ter com os seus alunos em relação à inteligência artificial? Eu vou passar pelos dados e depois eu chego na IA. Primeira coisa, assim, a escola é talvez a maior instituição responsável pelos dados desses alunos. Seja dado de imagem, seja dado de voz, seja dado de cadastro. Né? Então, a escola tem que estar muito atenta a isso. E isso acho que realmente é uma coisa que a gente tem que realmente reforçar. Dada essa proteção de dados que existe na escola, ou deveria ter na escola, a gente agora tem que usar da IA para o benefício do aprendizado. E aí é uma questão de discussão. No Brasil eu vejo muito pouco isso acontecer. Muito pouco. O pouco que eu vejo de pessoal discutindo sobre IA na educação, primeiro ou é desqualificado do ponto de vista da educação, não, porque nunca foi professor, ou não sabe o que é uma sala de aula e assim por diante, ou desqualificado em relação a IA. E tem muita gente discutindo IA na educação que não sabe nem IA, nem educação. Então, nós estamos à frente. Não, total. Total. Estamos bem. Total. E esse é o problema. Quem não sabe e discute, acaba proliferando mais. Exatamente. Porque tem mais marketing, tem mais acesso, tem mais canal e assim por diante. Então, nós temos que fazer um movimento nas escolas que
de desenvolvimento desse discurso, desenvolvimento dessa discussão, desenvolvimento desse embate, embate no bom sentido, embate Sim, claro, né, de confronto de ideias, no sentido de criar uma solução mais adequada, customizada também, porque cada região deve ter uma solução diferenciada. Mas essa discussão eu não vejo sendo pautada de forma séria nas escolas, sabe, assim, trazer um grupo de professores, montar um GT, um grupo de trabalho, entender qual ferramenta colocar em qual disciplina, rever o conteúdo programático da disciplina para ver onde encaixa a IA, de que forma encaixa a IA. Isso tudo tem que ser motivo de discussão. A gente está deixando acontecer, e aí é que eu comentei contigo. O sistema é lento. Para adaptar, ele é lento. O aluno não. E aí acontece a tecnologia chegar no aluno passando por cima do sistema. Né? E aí a gente vai correr atrás do prejuízo. Então, as escolas deveriam estar discutindo, privadas, públicas, professores, alunos, administração, todos eles deveriam estar discutindo o assunto IA na educação de forma mais pragmática, sabe? Tipo, o que nós vamos fazer com isso na disciplina de português? Isso, Senta aqui os professores de português. Como é que vamos fazer isso no conteúdo de redação? Já que no conteúdo de interpretação de texto, no conteúdo... Como é que nós vamos trazer esses conteúdos com usufruto da tecnologia? Né? IA e outras que possam nos ajudar. Lembrando, tecnologia não vai salvar tudo. Isso também é um outro mito que inventaram lá quando colocaram os computadores. Lembra? É um computador por aluno, é não sei o quê, um tablet não sei aonde. A gente achando que colocar tablet, computador, resolveria o problema da educação. Né? Não é isso. Não é isso. Agora, é somado a isso. Lembrando que a Finlândia, por exemplo, está tirando o computador de sala de aula. Né? Aí, teoricamente, está retrocedendo? Não. Ela está entendendo onde que vai usar. É mesmo? Né? Então, assim, você tem processos de digitalização, sim, e é importante, mas tem que saber onde utilizar. Porque você levar um aluno para usar computador, como na minha época lá atrás usava, quando começou a história de computadores, vai para o laboratório fazer pesquisa no Google. Sim. Para fazer pesquisa no Google, hoje o cara faz com voz. Então, se você não é para isso, o que você vai usar o computador na sala de aula? Você tem que ter um roteiro, você tem que ter um plano para que isso seja de fato efetivo. Né? E essa discussão tem que ser perene. Ela tem que ser uma discussão constante, contínua. O uso da tecnologia na educação. Essa discussão contínua, perene, ela precisa partir dos governantes, da parte institucional de cada estado. Eu sei que a gente, pessoal, também pode startar isso aí. Mas o senhor tem visto isso? Que os estados têm feito isso? Não. O senhor citou a Finlândia aí, né? Isso. Talvez poderia até também linkar as duas situações. Então, poucos estados, nação, estão nessa linha de pensamento. E são normalmente os estados-nação que de fato preocupam com a educação. Assim, aqueles que você... Não é a última notícia que você vai ouvir da Finlândia sobre educação. Constantemente você está ouvindo coisas positivas, ou pelo menos discussões na educação na Finlândia. Né? Mas é um exemplo. É claro que a gente tem que customizar, a gente não tem que copiar nada que está lá e trazer para cá, né, num sistema de... numa síndrome de cachorro vira-lata, não. Nós temos que fazer o que funciona para a gente. Agora, não fazer é que é o problema. Não discutir que é o problema. Não pensar sobre isso que é o problema. Achando que método avestruz, né? Coloca a cabeça debaixo da terra e acha que vai passar. Não vai passar. Solucionou o problema. Não vai passar. Então a gente tem que trazer a cabeça para fora da água e dizer, olha, vamos discutir sobre o assunto, vamos customizar a nossa realidade. E aí, sim, se a gente subir isso em escala, escola, grupos de professores, escola, Secretaria de Educação, Municipal, Estadual, Ministério da Educação, ótimo, excelente. Essa discussão começa a subir e começa a criar um certo padrão, um certo corpo nisso, excelente. Agora, podemos começar lá no micro. Eu, meu colega professor de português, vamos discutir como é que nós vamos fazer nossas aulas serem mais interativas com o uso da IA. Pode começar no micro ou em outras instâncias de abstração. Em São Paulo, com essa sugestão do governador de colocar... disponibilizar o ChatGPT para os professores, começou isso indiretamente, né? Sim. Já começou essa discussão lá sobre isso, né? Deu uma levantada da bola lá. Você precisa capacitar o corpo de professores. Quando você pensa em política pública, e aí num nível de abstração Estado, você precisa capacitar o professor. Não adianta só chegar para ele e falar assim, você tem que usar, você tem que fazer, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era secretário de Ciência e Tecnologia, a gente fez uma capacitação de 12 meses com robótica nas escolas municipais. Selecionou algumas que queriam participar, acho que eram mais de 12 escolas. E a gente fez, cada semana, professores sendo capacitados para depois chegar isso nas escolas de fato, né, nos alunos de fato. Então, não adianta chegar lá e colocar mais uma carga de trabalho no professor. Olha, agora, além de tudo que você está fazendo, se desdobrando em 30, você tem que também agora usar IA. Né? Aprende por conta, se vira,
e ensina isso para os alunos. Não é assim, necessariamente. Enquanto política pública, não é assim. É claro que, como indivíduo, ele pode se motivar, pode querer fazer Sim. diferente, altruísta que o Uma professor ação é. mais individual, né? Agora, enquanto política pública, deveria estar estruturado. Vamos montar comitês de discussão, vamos colocar comitês para discutir carga horária, discussão de ementa, aonde incluir, aonde não, testar, validar, fazer pilotos. Né? Acho que isso tudo é fundamental nesse processo. Agora, não fazer é que é o problema. Assim, não discutir é um grande problema. E não vamos achar consenso. Claro, nós somos professores. Nós estamos o tempo todo questionando tudo. Consenso não vai haver. Mas nós vamos conseguir customizar alguns cenários e eu acho que com isso os alunos vão se beneficiar. As universidades têm um papel muito forte, muito importante, né, nessa formação. As universidades brasileiras hoje estão preocupadas com isso também? Estão com GTs formados para essa discussão, aonde isso chegue até as escolas públicas, né? Tem essa preocupação? Não estruturado. Não estruturado. Né? Infelizmente também, porque isso acontece no ensino básico e acontece no ensino superior, claro. Né? Infelizmente não. Inclusive, nas minhas aulas, a gente fala só de português e matemática, nas minhas aulas de computação, os alunos também usam o Copilot, que é uma espécie de ChatGPT, para escrever código de software. Sim. Ou seja, é muito semelhante ao que a gente está falando sobre escrita de uma redação. Sim. Eu posso pedir para ele, desenvolve um software, ele chega com um software que o ChatGPT fez. Sim. Né, que o Copilot fez. Ele vai ter que explicar agora. Agora você vai ter que sentar e explicar. É. Agora, e se eu mudar isso aqui? Isso que eu faço. Eu não mais peço para o aluno entregar um código e pronto, tá entregue. Agora eu mudei completamente as aulas. É tipo, traz o código. Aliás, eu digo, não faz o código, não. Pede para o chat fazer e eu quero que você me explique como é que ele fez. Agora, que chega aqui na minha frente, eu quero que você altere tal linha do código e me explicar, antes de alterar, o que essa linha vai alterar no comportamento do software. Sim. Né? Então, eu começo a olhar para ele como um cara que pega o que está pronto, mas não satisfaz com isso. Sim. Né? Então, eu falei isso outras vezes também. Muito do que os LLMs fazem hoje, que são essas linguagens, né, modelos de linguagem fazem hoje, é produzir conteúdo. Então, produz texto, produz áudio, produz vídeo, se quiser. Né? Aí vem a pergunta, mas e o profissional que vive de produzir conteúdo? Tá? Acabou a profissão dele? De novo, qual tarefa a gente está falando? Sim. Porque se for produzir conteúdo como o ChatGPT faz, não faz sentido ele estar lá. Sim. Tá? Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar um profissional que é júnior, inexperiente, e esse profissional inexperiente, ele vai conseguir produzir conteúdos e textos com mais experiência. Por quê? Porque ele usou o ChatGPT e aquilo deu para ele uma produtividade maior. Sim. Então, o júnior, ele tem produção de sênior, talvez. Tá? Qual que é o problema? Nenhum. Do ponto de vista de produção, nenhum. O problema é se esse júnior só fizer isso. Se toda vez que ele receber uma tarefa, ele colocar no ChatGPT e entregar uma produção de sênior. Tá. Se ele não conseguir aprender com este processo, ele vai ser eternamente júnior. Entendi. Entende? Aí ele nunca vai conseguir escalar o desenvolvimento individual dele. Ele vai estar produzindo, mas sem desenvolvimento pessoal. Tá? Então, esse é o desafio. Tanto para a sala de aula, para o professor ou qualquer outro profissional. Inclusive, lá na Universidade Federal de Goiás, a gente tem discussões, mas não estruturadas como deveriam estar. Entendi. Então, eu vejo isso acontecer em alguns fóruns mundiais, ONU e outros fóruns grandes como esse, mas não vejo isso numa escala menor, Sim. exceto em alguns países. Às vezes só recebendo essas discussões e fazendo as críticas, né? Que o senhor mesmo citou agora mesmo. O senhor tem visão aí, prospecta recursos educacionais usando a inteligência artificial? Tem pesquisas fortes nesse sentido? O que o senhor me diz? Não, do ponto de vista de desenvolvimento da IA, tem inúmeras pesquisas, né? E não só as universidades pesquisam pelo mundo, as grandes empresas também têm um grande papel nisso, né? Os últimos grandes desenvolvimentos dos LLMs, por exemplo, vieram das grandes empresas. Quando eu estava na CMU orientando alunos, era muito comum alunos de doutorado suspender ou interromper o doutorado para ir para essas big techs. Sim. Né? Para fazer pesquisa, não era para necessariamente fazer só o trabalho profissional, não. Para fazer pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, é muito comum, na área da computação, na área da IA, o mundo corporativo se misturar com o mundo acadêmico. Sim. Ou pelo menos as tarefas do mundo corporativo se misturar com as tarefas do mundo acadêmico de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque a gente sabe que é muito rápido. Então, se a grande empresa, não conseguir ciclar em conhecimento, em know-how, em novas funcionalidades, ela vai ficar para trás. Sim. Né?
Eu a comparo um pouquinho com a indústria farmacêutica, mas muito mais acelerada. A indústria farmacêutica ela tem que montar patentes, ela tem que construir patentes, mas expira a patente dela. Então ela sabe que ela tem só um período de comercialização daquela patente, né? E depois ela tem que desenvolver uma nova patente. Então ela sabe que a dependência, ela sabe que a dependência da empresa, a sobrevivência da empresa depende de geração de novidades, de inovação. Assim é com a tecnologia, né? Não tem patente, mas o mercado é mais rápido do que a própria patente, né? E a patente é um processo de proteção comercial. No mercado de tecnologia, nem proteção tem. Então, assim, é a competição que gera essa corrida por velocidade de novos produtos. O senhor acredita que com a inteligência artificial, a aprendizagem ela pode ser mais rápida? O senhor citou vários exemplos aí, né? Que não é só copiar, tem que ter uma reflexão sobre aquela cópia que fez. Mas a aprendizagem passa a ser mais rápida? Eu acho que ela vai ser mais rápida e ela vai ser mais customizada. Eu acho que esse é a chave. Né? A gente vai conseguir colocar, eu estava comentando, né? A customização para cada aluno. Isso é uma chave de velocidade muito grande. Porque, veja, eu sou professor. Se o aluno pergunta para mim 5 vezes a mesma coisa, eu sou humano. Eu não vou ter a mesma paciência para explicar a 6ª vez. E olha que eu posso ser o professor melhor do mundo. Eu sou humano. Eu começo a pensar que o problema está em mim, que não é possível. 6 vezes explicando isso, o aluno não entendeu. E o aluno não entendeu. Eu não dei conta de explicar. Aí você começa a ficar desconfortável. Você começa a ficar naquela situação que... Não, peraí. E não explica direito na 7ª. Né? O ChatGPT, você pode perguntar para ele 30 vezes. Ele vai te explicar 30 vezes, às vezes mudando a forma de explicar. E por quê? Porque ele está querendo explicar para aquele aluno de forma customizada, baseado na pergunta que foi feita. Então, o que eu estou dizendo isso? Quero dizer com isso. A gente tem a capacidade hoje de criar trilhas formativas mais individualizadas. Tá? Pronto, não está pronto. Vai ficar pronto nos sistemas? Em algum momento, alguns anos para frente, a gente vai ter coisas mais bem elaboradas nesse sentido. Mas hoje, de novo, se a discussão vier de Estado ou vier de professores e conseguir customizar isso dentro de uma grade de currículo, a gente consegue, sim, customizar o aprendizagem. Quer dizer assim, eu não sei exatamente como é que você vai aprender a fazer operações matemáticas, mas o chat vai repetir a partir das suas perguntas, das suas dúvidas, das perguntas que você errou na resposta, ele vai fazer uma nova trilha de aprendizado para você. Vou dar um exemplo de um projeto que a gente está desenvolvendo lá na universidade, com alguns alunos pesquisando. A gente está gerando simulados automaticamente. Qual que é a grande vantagem disso? Hoje, normalmente nas escolas, se faz simulado a cada 6 meses. Por quê? Porque tem um custo significativo em fazer simulado. Sim. Né? E esse simulado é para todo mundo, daquela série. E aí, inclusive, você compara o aluno dessa escola, o aluno da outra escola, e assim por diante, baseado nesse ranking do simulado. Sim. Ótimo. Só que a gente sabe que, dependendo da pergunta que está no simulado, você favoreceu um aluno ou favoreceu outro. Perfeito. Então, quem que você está medindo, na verdade? É o conteúdo daquele aluno, ou a memória daquele aluno, ou o momento daquele aluno, Então, a gente sabe que a avaliação, nós como educadores, sabemos que a avaliação é muito falha, da forma que a gente faz hoje. Né? Mas a gente vai tocando, porque não tem nada melhor, a gente vai tocando. Agora, e se eu puder, o aluno responder um questionário de 10 perguntas hoje, a meio-dia. À 13h, eu já respondo para ele se está certo ou se está errado, e já construo mais 10 perguntas baseado no que ele errou. Depois mais 10 perguntas baseado no que ele errou, mais 10 perguntas baseado no que ele errou. Com certeza, no final do dia, ou dos 15 dias, ou do mês, aquele simulado é muito mais efetivo para ele do que aquele de 6 meses. Sim. Primeiro porque eu estou pegando um filme, não estou pegando uma foto de 6 meses. Eu estou pegando um filme ao longo do processo de aprendizado dele. E segundo que eu estou customizando, porque o simulado está de acordo com o que ele não sabe, para desenvolver, para motivar, para que ele aprenda. Então, a gente tem solução lá hoje que gera simulados automáticos pautado nos erros, pautado nos temas que foram escolhidos para o simulado. Inclusive com respostas. Respostas certas e respostas erradas. Né? Que são próximos a certas para ter também uma certa dificuldade. E há previsão de chegar até as escolas, ou dizer públicas? A gente está num nível de pesquisa ali. Né? É claro que ali, essa vantagem da tecnologia também. Aquilo virar negócio é muito mais rápido do que uma pesquisa de medicamentos virar produto na farmácia. Sim. Né? O tempo para aquilo virar produto é muito rápido.
por exemplo, esses alunos que estão pesquisando estão pensando em fazer um spin-off, né? Uma startup desse produto para colocar e testar nas escolas. Inclusive, estão buscando escolas agora para fazer algumas validações nesse sentido. Então, assim, eu não posso te precisar que em X tempo vai ter. Certo. Mas como os nossos alunos e outras pessoas estão usando IA na educação para dar soluções, com certeza nos próximos 1 ano, 2 anos, você vai ter coisas muito próximas disso no mercado a uso para vários professores. Certo. De imediato, vou voltar no professor. O professor não tem essa, eu acho, né? Essa visão de uso, de mudança, né? Como que a gente pode colaborar com eles, talvez? Com eles eu me incluo nisso, né? Para que a gente tenha uma tranquilidade maior em sala de aula, né? Sim. Como o senhor mesmo disse, os alunos já chegam com as soluções, já chegam com as ferramentas, né? Com a tecnologia, e às vezes a gente não tem isso nas mãos. Sim. Eu acho que em várias instâncias. Se a gente pensar em política pública, em governo, a gente tem que pensar em capacitação. Que é mais ou menos o que foi feito no governo de São Paulo e que alguma coisa foi criticada. E assim, tem que ser também trabalhado isso com calma, mas capacitação. Não tem mágica. Se eu não capacitar, eu não tenho como cobrar. Sim. Eu pedir para que ele se vire lá e resolva, não vai ter efeito positivo. Capacitação. E capacitação passa por discussão, passa por ferramental, passa por workshops, passa por coisas pragmáticas. Mudança de currículo, ou forma de trabalhar aquela metodologia do currículo. Então é isso. Assim, basicamente, metodologia, currículo e capacitação. Eu tenho que mexer nisso. Tá? Se eu não estou disposto a mexer nisso, esquece. Assim, fica só na conversa e aquilo não vai para frente. Tá? Então, do ponto de vista de governo, capacitação, currículo e grade, né? Assim, nesse sentido de conteúdo e metodologia. Beleza. Do ponto de vista do professor, é uma mudança comportamental. Sim. O professor está acostumado, às vezes alguns deles, a dar a mesma aula há 30 anos. Do mesmo jeito, o mesmo conteúdo. Por quê? Porque matemática básica não muda. A matemática está lá. Vai continuar sendo as operações de soma, subtração, divisão, multiplicação. Então, ele acha que porque o conteúdo não muda, teoricamente a aula também não precisaria mudar. Sim. Só que a gente esquece que as gerações mudam. E aí que está o segredo. A gente tem que capacitar também, e o professor tem que entender também, que como é que lida com essas novas gerações. Porque você só reprimir tem o seu limite. Sim. Você vai reprimindo, aquilo vai virando, né, vai crescendo. Vira um tsunami daqui a pouquinho. Porque você não consegue reprimir mais, tá o diretor brigando com o professor brigando com o aluno tentando segurar aquele tsunami que está chegando. Né? Vai estourar. E vai estourar. Vai estourar. E vai passar por cima. Né? Então, eu acho que tem que ter um processo de mudança mental. Sabe? Como é que você enxerga a educação? A educação é chegar na sala de aula e despejar aquele conteúdo. Se for isso, não tem muito o que fazer. Agora, se a gente começar a mudar a mentalidade para o tutor, né, para o cara que vai filtrar o conteúdo, né, para a pessoa que vai realmente conduzir a trilha de formação, aí é outra visão de professor. E eu sei claramente, assim, muitos estão me ouvindo agora dizendo, é fácil falar, tá na federal, tá na universidade, não sabe o que passa nas escolas. Acredite, eu sei o que acontece nas escolas públicas e privadas, básico e ensino médio. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil lidar com esses adolescentes, com essa geração em sala de aula. Muito. Chega em níveis de desrespeito altíssimos, assim, coisas absurdas acontecem em sala de aula. Né? A gente sabe disso. Só que a gente também não pode usar desses pontos negativos para justificar a mudança necessária que a gente tem que fazer. Sim. A gente tem que fazer uma mudança em sala de aula. Isso é fato. E como? De novo, capacitação e mudança de modelo mental de posicionamento do professor em sala de aula. Numa visão mais global, em outros países, como está essa discussão da inteligência artificial, formação de professores, de alunos? Eu tenho alguns exemplos. Assim, Estados Unidos, e detalhe importante, Estados Unidos também não é só, igual no Brasil, né, não é só um país. Tem no mínimo uns 6, 7 países dentro dos Estados Unidos, né, do ponto de vista cultural. Assim como nós. Assim como nós. Né? Então, o pouco que eu conheço dos Estados Unidos, né, eu vou falar ali da região de Pittsburgh, da Califórnia, que eu conheço um pouco mais, são bem diferentes. Ali na parte norte dos Estados Unidos, ali, né, Pittsburgh, Nova York e tal, existe uma preocupação muito forte em conteúdo ainda e menos em comportamental. E no sul da Califórnia, né, ali na Califórnia e sul da Califórnia, muito mais comportamental de conteúdo. Né? Mas detalhe, algumas escolas na Califórnia, elas retrocederam também. Elas foram para uma linha muito mais digital, de colocar tudo em telas, e agora elas voltam com trabalhos mais de manuseio, de tato,
de comunicação, de soft skills. Uhum. E eu, se eu fosse apostar, o profissional de sucesso dessa geração agora que está na escola é o da soft skill. É o da comunicação, o que se comunica bem, é o que analisa bem, é o que consegue interagir melhor, é o que consegue ter visão. Não é o conteudista. Uhum. Não é. Porque eu digo sempre nos meus alunos, eu tenho aluno de mestrado e doutorado, né? Eu falo, olha, te passar conteúdo é fácil, desde que você tenha comportamento. Agora, te passar comportamento, mesmo que você tenha conteúdo, é dificílimo. É difícil. Né? Então, eu seleciono aluno de mestrado e doutorado muito mais pelo comportamento que pelo conteúdo. Porque orientar uma pessoa durante 4 anos que não tem comportamento, você vai fazer o doutorado por ela. Entendi. Profundo também. Isso, Não é? Né? Então, se eu não trabalhar na escola básica comportamento, não adianta querer salvar a geração como sendo com conteúdo. Não vai dar conta. O senhor citou aí a Finlândia, né? Que está dando um passo atrás, né? Tá retroagindo no bom sentido, tirando a tecnologia, me parece. Não tirando um pouco de tecnologia da sala de aula. Sala de aula, né? Para ser um pouco mais humano, talvez, né? Para dar espaço para interações humanas, para dar espaço para manuseio, para dar espaço para olho no olho, para dar espaço para esse tipo de... Não que eles estão dizendo que a tecnologia é ruim. Sim, perfeito. É a dose, né? A diferença entre o remédio que salva e a droga que mata é a dose. Né? Então, medir a dose. Ó, aqui ultrapassou a dose. Nessa geração, nessa faixa etária, aqui nesse momento, não é lugar para colocar isso. Agora, aqui, na outra geração, nessa outra tecnologia, nessa outra metodologia, já dá para pincelar isso aqui. Excelente, né? Excelente. E, pessoal, qual que é o maior desafio nosso? Não é só a inteligência artificial, né? Com a tecnologia, né? Com as redes sociais, com o que vem chegando para a gente a todo momento, né? Sim. Qual o maior desafio meu com a tecnologia, do senhor, com os nossos alunos, né? Sim, sim. Bom, deixa eu falar um pouquinho como é que eu enxergo essa evolução tecnológica também, né? Eu costumo fazer um paralelo muito com a revolução das comunicações. Quando a gente olha, e isso passa por fake news lá na frente, eu vou comentar um pouquinho. Quando a gente olha como é que a gente evoluiu a comunicação do ser humano, a gente começou com a comunicação gestual, lá nas cavernas. Depois passou para a comunicação oral. Sim. Depois para a comunicação rupestre, né, de pinturas. Depois passou para a escrita. Depois escrita imprensa. A imprensa começou a pulverizar 1 para N. Assim, uma pessoa escrevia e N pessoas liam aquilo. Antes era 1 para 1, né? Eu comunicava com você gestualmente, conversando com você. Quando chegou depois da imprensa, veio a rádio broadcast. Então, de novo, 1 falando e vários ouvindo. Né? Então, aí TV, visual, 1 falando. Aí chegou a internet. Então, você mudou a paradigma 2 vezes. Você mudou a paradigma de 1 para 1, que era 1 falando e o outro ouvindo, só lá no gesto, na fala, no oratório e tal. Saiu para 1 para N, 1 falando, produzindo e N consumindo. E agora, na internet, é N para N. N para N. N produzindo e N consumindo. Exatamente. Qual que é o problema do N para N? É que quando você era 1 para N, esse 1 que produzia tinha chancela, tinha crivo, tinha seleção. Né? Perfeito. E o N que consumia sem filtro, porque tipo, já tinha filtro na produção. A royalties ninguém questionava. A royalties carimbavam a notícia, aquela notícia era verdadeira. Era. Né? N consumia, todo mundo assistia Jornal Nacional sem questionar o que estava sendo falado no Jornal Nacional. Né? Então era assim com a rádio, era assim com a TV. Chegou a internet, esse consumidor continua sem filtro. Porque ele nunca aprendeu a ter filtro na seleção dele, no olhar dele. E o produtor também agora não tem filtro. Quem filtra a produção? Você tem criança de 10, 11 anos de idade, com milhões de acessos no YouTube, com conteúdos que quem filtrou? Com que maturidade aquela criança tem para chegar no filtro e dizer, de pensar no que está falando? Então, aí virou o que nós temos hoje. N produtores sem filtro, N consumidores sem filtro. É por isso que as barbaridades acontecem. Né? É por isso que você vê pessoas se matando na internet, porque é a barbaridade de sem filtro na produção, sem filtro no consumo. Entendi. Então, como é que vai ser a nossa vida nesse cenário? De muita dor, por enquanto, até se estabilizar num platô onde a gente vai conseguir falar assim, pô, agora incluímos ética, incluímos moral no processo, incluímos filtro no processo, regulação. Então, quando vai vier a regulação da fake news, ela tem que passar pela história da produção. Quem se responsabiliza pela produção? E uma criança de 11 anos, ela não pode ter um canal no YouTube? Se pode, quem vai regulamentar esse canal?
Quem vai dizer que aquele conteúdo é apropriado ou não? Quem é o consumidor daquele canal? Então, assim, se a gente não... mas tem o direito de livre expressão. Sim, mas é a livre expressão doa quem doer? Uhum. Né? Então, assim, tudo tem que ser discutido. O problema é, primeiro chega-se com a tecnologia e depois chega-se com a regulação e com o Eu filtro. estou entendendo que nós estamos passando por esse momento. Passando por esse momento. Né? Até chegar a esse... E vai vir outras tecnologias, tá? Que aí eu não quero... vale outro programa, mas a gente tem que começar a aprender a fazer isso rápido, porque isso não vai parar. Sim. E a dor vai aumentar. Uhum. Então, por exemplo, daqui a pouquinho vai chegar a biologia artificial. Sim. Sintetização de células, Uhum. né? AlphaFold e outras tecnologias nesse sentido. CRISPR já está aí, Cas9 já está aí, que você consegue alterar geneticamente o indivíduo em vida. Está aí, barato para fazer. Né? Então, assim, se a gente não começar a aprender rapidamente como adapta a esse contexto de tecnologia, aplicação, sociedade, ética, moral, filosofia, a gente vai penar para as próximas. Entendi. E as próximas vão ser piores. Você acha que está saindo dessa tranquilo, de repente já tem outra te engolindo aí já. Se a gente não souber fazer rápido, a gente vai sofrer a consequência e pode ser a consequência pior. Hoje, você está sendo enganado por uma fake news. Amanhã, você pode estar sendo alterado geneticamente sem perceber que está sendo alterado geneticamente. Né? Então, assim, isso, de novo, é uma questão de conscientização, aprendizado e educação. Educação, para mim, está no topo de qualquer conversa sobre essa. Esse é o propósito nosso aqui, tá? Professor, nós temos que fazer mais uns 4, 5 podcasts. Vamos fazer. Passou muito rápido. Muitíssimo obrigado, professor. Imagina. Acho que a gente sai diferente, né? De uma conversa dessa, né? Que bom. Excelente, excelente. Muito obrigado, tá? Que bom. Espero voltar mais vezes. A gente está à disposição. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Espero que todos que estejam ouvindo tenham refletido um pouquinho sobre o tema, né? Que isso possa provocar aí nas escolas, nos debates, mais conversa, consciência, plano de trabalho em cima disso, menos aquelas discussões de concordo, discordo, polarizadas, mas no sentido de como é que nós vamos construir algo que a gente concorde, né? Como é que a gente vai aplicar isso de fato e dar algum resultado? Como é que a gente vai lidar isso? Né? Ao invés de opiniões, vamos para fatos. Isso. Né? Olha, eu acho que... Então, vamos validar. É uma tese, você está achando. Então, vamos validar essa tese. Vamos colocar isso em prática para ver se isso realmente acontece. O que a gente coloca em prática para validar as teses? Que teses nós temos? Porque eu falo sempre, né? Melhor que as respostas são as perguntas. Sim. Então, se eu formulei boas perguntas, vamos tentar achar as respostas para essas perguntas. As provocações são excelentes. Né? A gente não pode ficar parado. Então, fico à disposição. Até a próxima. Obrigado a todos. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.